Bom, hoje vamos falar da Vulcan, essa cervejaria aqui da Alemanha. Vamos bater nessa tecla de novo, porque realmente o momento na Alemanha é um momento de abertura para a nova tendência mundial da cultura cervejeira artesanal, né? E ela, como todas, a grande maioria das pequenas e médias cervejarias na Alemanha, estão seguindo mais ou menos o mesmo caminho, que é diversificar e se abrir. Então hoje nós vamos degustar uma Porter, né? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o lugar, sobre a história do lugar, obviamente, porque aqui o que não falta é história para falar sobre a cerveja. A cervejaria ela está em Mendig, uma cidade próxima a Koblenz, aqui no Renano Platinado, próximo de Trier, aqui onde eu estou morando. E é uma cidade que, para começar, tem muita história no passado, e inclusive é uma cidade que abriga hoje 28 cervejarias, micro cervejarias. Mendig é uma cidade que, pelo nome da cervejaria Vulcan, a gente já pode pensar aí, a situação geológica da cidade é muito interessante. É uma cidade de exploração mineral inicialmente, ela foi, vamos dizer assim, construída e desenvolvida em cima da exploração mineral. É uma cidade de uma região vulcânica, e que é o mais interessante é que ela possui alguns túneis naturais que antigamente, antes da tecnologia de refrigeração, as cervejarias usavam. Ela abrigava várias cervejarias que usavam esses túneis para fazer a sua fermentação e maturação, ou seja, o seu controle de temperatura no processo produtivo da cerveja era feito naturalmente dentro desses túneis. Então hoje esses túneis estão abertos e tem um acesso, né, para os visitantes, é muito interessante. Vamos falar um pouquinho de Porter, né? Basicamente, para a gente entender o estilo, né, qual que é a história, qual que é a origem. A origem é lá na Inglaterra. É uma cerveja que ela foi criada, todo mundo já tem mais ou menos essa noção dessa história, que ela foi desenvolvida para os estivadores que trabalhavam no porto, que carregavam peso, que eram homens fortes e tudo, e que buscavam cervejas mais fortes e mais alcoólicas, com sabor e tudo. Porém, existem algumas nuances aí nessa história. Bom, questões comerciais e de produção foram importantes para o desenvolvimento desse estilo de cerveja. No século XVIII, as cervejarias na Inglaterra elas demoravam mais ou menos de 6 a 18 meses para fazer o amadurecimento, ou seja, a maturação da cerveja, antes dela ser comercializada. Então, o estilo Porter ele veio para inovar. O estilo Porter ele veio para inovar a partir do momento que a utilização dos maltes escuros de meia torra e maltes torrados reduziam esse processo de envelhecimento. Então, com isso, os comerciantes, os donos das cervejarias, os cervejeiros, eles conseguiam produzir uma cerveja e comercializá-la mais rápido, né? Então, com isso, eles passaram a utilizar malte torrado exclusivamente, não o torrado, mas o meia torra, para fornecer um certo nível de amido para ser transformado em açúcar e posteriormente em álcool, né? Isso, obviamente, diminuiu um pouco o rendimento na produção, né? Então eles tinham que utilizar uma quantidade maior de malte para produzir a mesma quantidade de cerveja. E isso então passou a ser um problema, né? Um complicador aí na conta, na hora de fechar a conta na cervejaria. Aliado a essa questão do custo de produção, na época os impostos custeavam guerras. Então, obviamente, se você tinha um produto com um custo elevado, esse não era o foco, né? E pagar altos impostos também nunca foi o foco. Então, com isso, as cervejarias, os cervejeiros, eles descobriram o seguinte, que eles conseguiam, usando o malte claro e usando um malte mais torrado, no nível mais elevado de torrefação, eles conseguiam fazer um blend e utilizar aí um percentual aproximado de 90% de malte claro e 5% de malte torrado, bem torrado mesmo. Daí eles conseguiam o mesmo resultado de coloração, aroma e sabor, porém, numa condição de produção, em termos de custo e tempo, né, muito menor. Então isso foi realmente muito importante para o desenvolvimento do estilo Porter. O teor alcoólico, que foi uma questão também que ela veio se modificando aí com o passar do tempo, é
é interessante que hoje a maioria das cervejarias no mundo inteiro que produzem porter produz uma cerveja em torno de 5% de álcool. Bom, essa cerveja é uma porter unfiltered, ou seja, não filtrada, né? Então aqui na relação de ingredientes aqui está falando de malte pilsen, malte caramelizado, malte munique, malte chocolate e malte torrado. Ou seja, uma variedade extensa de maltes. Então ele fala aqui dos lúpulos da região de Hallertau, todos eles, 3 lúpulos diferentes, 15 plato, 34 IBU e o EBC coloração de 124. Então, interessante a informação que os alemães também já estão colocando nas suas cervejas. Mais uma inovação aqui na escola clássica. Chega de enrolação, blá blá blá, vamos degustar. É isso? Então vamos lá. Formação da espuma legal, coloração da espuma, pô, super dentro do estilo. Carbonatação mostrando presente aí, né? Bom, vamos ver aqui. Aroma clássico de cerveja inglesa. Aqui na Alemanha eles trabalham muito bem o malte torrado, né? A gente sabe que a escola alemã tem a Schwarzbier, tem a Dunkel, né? São Schwarzbier cervejas pretas, escuras, e as Dunkel as cervejas escuras, mais amendoadas, acastanhadas, até marrom, né? Essa é uma diferenciação para eles aqui muito clara e evidente, né? Agora a cerveja, ela apresenta, em termos de teor alcoólico, 6%. Eu não sei se falei no outro vídeo, mas o aroma é clássico. O aroma é clássico. Bom, a cerveja é uma cerveja escura, né? A formação da espuma foi bacana. Bolhas não tão pequenas, até porque a gente sabe que o malte torrado ele vai interferir um pouco nesse aspecto, né? E a gente viu aqui na relação de maltes que é uma cerveja rica em maltes torrados e de meia torra, né? Nossa, amargor médio, bem equilibrado, com sabor torrado, acidez bem controlada da cerveja, retrogosto, né, a boca seca, malte torrado colabora com isso aí também, um nasal, né, um retrogosto nasal bem torrado, café, chocolate, pô, cerveja muito equilibrada. Parabéns para a Vulcan. Encerrando, que gostaria de dar os parabéns mais uma vez às cervejarias alemãs que estão buscando a inovação, estão buscando entrar no clima da cultura cervejeira artesanal mundial atual, né? E mostrando para o mundo inteiro que aqui na Alemanha aquela história de escola tradicional só tem Dunkel, Hell, Pilsen, Weissbier, Bock, isso acabou, né? Hoje você vai em bares, cervejarias, micro cervejarias Alemanha, o tempo todo você está vendo vários estilos do mundo inteiro, de todas as escolas acontecendo. Isso é uma realidade e hoje a gente tem que dar os parabéns, tirar o chapéu. Realmente a Alemanha é outra, a escola cervejeira está numa fase muito interessante e parabéns para os alemães, para as cervejarias alemãs. Bom, para finalizar, né? Vou dar os parabéns para as cervejarias alemãs, para a escola alemã, porque realmente eles estão num caminho de abertura, né? Aqui não é mais aquele lugar, aquela escola que só tem Helles, cerveja clara de Munique, Dunkellager, Bock e Weissbier. Acabou, isso passou. Hoje eles estão abertos, estão buscando inovar, buscando entregar para o cliente também algo além daquela escola clássica, e eles estão conseguindo muito interessante, assim, de forma muito interessante, com as cervejas que eles têm apresentado. Até agora, todas as cervejas que eu tomei de estilos fora da escola alemã estão de parabéns. E eu vou continuar nessa aí, a próxima, mais uma cerveja da escola alemã na Vida Nova.